Boa tarde, queridos irmãos. Continuando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, com a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, vamos dando então continuidade. Hoje, iniciando o capítulo 3 da criação. Então, ele vai falar da formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e finalizando com considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então, hoje nós começamos com a formação dos mundos e Kardec começa fazendo um comentário. Ele começa assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o compreendem. Isso é uma afirmação. E aí a primeira questão é a número 37, que diz assim, ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta: ele não pode ter sido feito por si mesmo, e se existisse de toda a eternidade, como Deus não poderia ser obra de Deus. Então, Deus existe de toda a eternidade, é isso que nós temos aprendido. Se o universo existisse de toda a eternidade, né, como é que isso aconteceu? Então, ele não pode ter sido criado nem junto, nem antes do que isso que chamamos de Deus, né? E Kardec ainda faz um comentário. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, muito bem respondida já por Kardec, né? A questão 38, como criou Deus o universo? Para me servir, responde os espíritos, de uma expressão corrente por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então aqui ele usou essa frase do começo da Gênese para mostrar o poder divino, né? A concordância é essa, das palavras, como diz aqui, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, desse poder que ele tinha de fazer aquilo que ele quisesse, né? Dando continuidade à questão 39, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta dos espíritos: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no universo. E isso já faz 160 anos, né? E que Kardec fez esses questionamentos aos espíritos. Naquela época, eles não poderiam explicar mais, né? Mas o interessante é que isso que eles responderam, hoje os físicos do cosmos, os grandes estudiosos do universo, eles já chegaram a esse entendimento, através dos aparelhos, dos estudos, né? Quem tiver algumas dúvidas a esse respeito, tem uma série na Netflix que chama Universo, e eu estou dando uma olhada sobre isso, porque é uma coisa que me encanta muito, que traz-nos respostas, né? Então, eles ali falam, né, que exatamente são nada que existe não está ali por acaso. Tudo serve para alguma coisa, né? Então, essa matéria espalhada, um dia ela vai se unir, vai se condensar e vai formar um novo planeta. Questão 40. Os cometas seriam, como agora se pensam, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação?
Aí eles respondem, isso está certo. Essa primeira parte está certa. Os cometas são isso, né? São grupos de matérias acumuladas e que um dia se virão a ser mundos, né? Aí eles continuam. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. É uma conexão, é uma coisa incrível. Como um se conecta com o outro, como um manda energia para o outro, como um ajuda o outro a se manter. Então é isso que ele diz, né? Eles têm influência, porém não há essa que eles dizem. Por quê? Porque naquela época, o que se diziam dos cometas? Né? Que eles eram mau agouro, que eles eram filhos do diabo, que quando eles se aproximavam da Terra aconteciam coisas horrorosas. Então eles sempre ligavam a aproximação do cometa a alguma coisa negativa que ia acontecer. E quando acontecia uma tragédia, tipo uma peste que aconteceu, eles sempre culpavam a aproximação de um cometa. E eles sempre andaram em nossa volta, né? Sempre se aproximam, se afastam, e isso não confere, com certeza. Questão 41. Pergunta Kardec. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Olha como Kardec, né? Ele tinha, assim, um conhecimento intrínseco tão grande, porque vejam os tipos de questão que ele fazia, né? E a resposta, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. E isso também a ciência já comprova, né? Planetas têm um tempo de vida. Um dia eles deixam de existir. Só que eles vivem centenas de bilhões e bilhões de anos, né? Mas um dia eles se destroem. Essa matéria, quando eles explodem ou implodem, porque pode acontecer as duas coisas, segundo os estudos desses grandes físicos, essa matéria, ela vai pelo universo, ela fica ali, volitando e caminhando e se agrupando a outros elementos e formando, então, um novo planeta, um novo sistema, porque sistemas inteiros desaparecem, né? E a questão, então, 42, que encerra essa primeira parte. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra, por exemplo? E a resposta, nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. E hoje, o que nós encontramos que a ciência já tem uma estimativa, né? O nosso planeta, ele, pela estimativa deles, ele tem 4,5 bilhões de anos, né? Mais ou menos, e que ainda que ele tem mais ou menos uns 5 bilhões de vida. Então, eles estimam que um planeta, assim como o nosso, eles têm mais ou menos uns 10 bilhões de vida. Pelos estudos que eles fazem, né, em laboratório, pelo tempo que duram os elementos do planeta, né? Então, eles têm mais ou menos uma estimativa. Mas, como diz aqui, como conhecer o número dos séculos? Isso eles não podem dizer, só o Criador conhece, né? E claro que nós sabemos disso, que com o decorrer dos milênios, nós vamos nos aproximando de dados mais concretos, né? Porque a própria ciência, aquilo que os cientistas trazem como capacidade de entendimento, o que eles vêm aqui a estudar e a descobrir, na realidade, eles já conhecem.
Eles lá, quando estão na vida espiritual, eles já estudam a mesma coisa. Então, eles chegam aqui com aquele conhecimento, com aquela inteligência que nos encanta, né? De ver como é que eles determinam essas coisas e como é que eles se dedicam a um estudo tão profundo, porque eles já trazem o conhecimento dentro de si. Então, aqui, eles têm condições de criarem as maneiras, os aparelhos, para que eles consigam chegar a essas informações que são tão importantes para nós, né? Então, o capítulo 2, vamos iniciar, formação dos seres vivos. E Kardec pergunta, quando a Terra começou a ser povoada? E eles respondem, no começo tudo era um caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. E isso aqui, nós vamos vendo que a ciência, né, tem estudado e tem chegado a todas essas conclusões. Eles fazem estudos das camadas geológicas, então eles, por ali é que eles deduzem o tempo, que eles sabem o tempo que leva em cada período daquele, por isso eles chegam a esse tempo, né, que nós falamos ali atrás. Eles conseguem ver em que época, em que era viveram certos tipos de animais, de elementos. Então, eles vêm sempre, a gente observa que vem sempre havendo uma comprovação sobre isso, né? E a questão 44, de onde vieram os seres vivos para a Terra? A resposta, a Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Que coisa maravilhosa, né? Então, vocês vejam, nós todos conhecemos, né? Sabemos por estudos que no princípio existiam aqueles seres gigantescos aqui na Terra, né? Os dinossauros, tiranossauros, todos esses animais gigantes. E que nós, assim, a princípio não entendíamos muito bem. Naquele período, a Terra era um caos. E esses seres gigantes ajudaram, né, a sedimentar o solo, ajudaram naquilo com o propósito para o qual eles vieram. Quando eles mais não eram necessários, eles também descobriram que um cometa se chocou com a Terra. Né? E como é que eles têm esses estudos? Através das matérias que existem nesses solos sedimentados que não são daqui e que eles encontram em estudos nesses outros planetas em formação, né? Como seja um cometa. E que houve, durante muito tempo, ficou uma escuridão na Terra, ela ficou sem sol, e os elementos orgânicos que alimentavam esses seres gigantescos, eles acabaram. E eles, então, acabaram morrendo em massa. E isso eles encontram lá, né, quando encontram os fósseis deles. Eles morreram em massa. Eles não eram mais necessários. Então, veja que inteligência que rege isso tudo. E dali eles se alimentavam de mamíferos. E isso era muito importante para o prosseguimento da humanidade que um dia haveria de habitar ali. A partir dali, depois de um tempo, começou novamente, então, esses germes que estavam lá, né,
começaram novamente a fazer a sua vir a vida, né? E com isso produzir outras vidas, porque existe uma cadeia, né? Uma cadeia, e essa cadeia não pode ser quebrada. Quando ela é quebrada naturalmente, é porque ela segue o comando divino. Agora, quando ela é quebrada pelos nossos propósitos escusos, pelo nosso egoísmo, pela nossa fome de poder e de recursos amoedados na nossa conta bancária, aí a coisa é bem complexa, né? E eu estou falando isso porque nós estamos vendo, né, a ganância generalizada no mundo. As pessoas não estão preocupadas com... Não é todas as pessoas, claro, existem grandes organizações preocupadas, estudando e sabendo de como nós deveríamos de tratar essa natureza, para não quebrarmos essa cadeia como ela está sendo quebrada. E que isso vai levar à destruição de muitas áreas, né? Muitas áreas. Nós sabemos que áreas que hoje são deserto já foram florestas. E pela incapacidade do ser humano de cuidar, de zelar, foi faltando a água, porque foram as florestas sendo colocadas no chão, e aquilo ali virou um deserto, como tantos desertos que nós conhecemos. Então, quanto cuidado, gente, que nós temos que ter, né, com isso tudo que está em nossa volta. Quanto que nós temos que lutar. É a coisa mais importante que nós temos para lutar. Não é com o dinheiro que é retirado, que é levado, mas sim com a vida do nosso planeta. Essa é que é importante, essa que nós temos que cuidar, né? Então, esses elementos, eles estavam ali. E seguindo o impulso da natureza divina, eles foram se multiplicando. E chegaram ao que nós conhecemos hoje, né? A civilização. E isso foram bilhões de anos, né? Para que pudesse chegar a esse estágio que está, né? Como consta pelos estudos, 4,5 bilhões de anos. Nós sabemos que a humanidade, como nós conhecemos, dizem eles, é não essa, né? Mas assim, dos homens que começaram a se erguer, cerca de 250, 300 mil anos, né? Então veja quanto tempo que levou isso tudo se organizando, gerando a possibilidade de chegar ao hominal, né? Ao homem da caverna e até agora o homem civilizado, que somos nós. E que ainda estamos muito longe ainda de entender isso tudo. Então, hoje nós encerramos e semana que vem nós vamos dar continuidade com a questão 45, ainda desse capítulo, Formação dos Seres Vivos. Boa semana a todos nós, boas reflexões, vamos pesquisar, né? Porque aqui a gente não pode falar tudo, senão, né? Tudo não que a gente conhece, mas que a gente pesquisa, mas cada um por si fazer a sua pesquisa. Que Deus abençoe e que fiquemos todos em paz.